Aleluia! Hoje é 2 de julho. Números 14 diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra prometida, terra que mana leite e mel, se nós não o desobedecermos. Meus amados, então Deus está deixando mais uma vez claro que se nós fizermos alguma coisa que agrade a Ele. E o que é que agrada ao Senhor? Nós orarmos, glorificarmos o nome dEle, andar em santidade, ler a sua palavra e obedecê-lo acima de tudo. Não importa onde, eu gosto daqui do monte. Você pode fazer na sua laje, no carro, no quarto, na garagem. Aonde você puder buscar o Senhor, busque, porque isso agradará a Ele e Ele poderá mudar todas as coisas em sua vida, trazer milagres infinitos para você. Davi adorava a Deus no deserto. Deus tirou ele de pastor de ovelha para ser rei de Israel. Deus se agradou da oração de Ana e deu um filho excelente. Então busque ao Senhor. E olha que promessa maravilhosa Deus deu para o povo hebreu na época, né? Se vocês me obedecerem e fizerem a minha vontade, eu te darei uma terra que emana leite e mel. Israel é do tamanho do estado do Sergipe. Mas você vê que todo mundo parece que está em volta do que acontece em Israel. Israel tem uma terra realmente próspera, abençoada. Mas por quê? Porque um povo se submeteu à vontade de Deus, a obedecer ao Senhor. Lembra que esse mesmo povo construiu uma casa, uma igreja no meio do deserto, uma igreja móvel para adorar a Deus no meio do deserto? Tudo isso foi agradável aos olhos do Senhor. Aqueles que fizeram a desobediência, a rebeldia, a teimosia, nos 40 anos andando no deserto, você vê que todos eles ficaram pelo meio do caminho, morreram no caminho. Nenhum desses entrou na terra prometida. Só os que entraram foram os que obedeceram, foram os que serviram a Deus de verdade. Faça a mesma coisa e o milagre chegará. E eu falo mais uma vez de Davi. Está lá escrito que Davi ia cuidar das ovelhas da família no deserto. Às vezes o deserto não significa lugar de morte e de destruição. Deus quer saber como você vai se comportar no deserto, no meio da escassez, no meio da luta, da dificuldade. O que foi que Davi fez do deserto? Um altar, um lugar de adoração a Deus. Será que não foi daí que surgiu aquele título no coração do Senhor para dizer de Davi: Davi, homem segundo meu coração? Dentro da caverna, sendo perseguido por Saul, ele adorava, ele glorificava, ele exaltava ao Senhor. Oh, meus amados, aí Deus vai lá e tira Davi do deserto, do esquecimento, e coloca como rei de Israel, e é reconhecido até hoje. Nós vamos falar disso sempre, porque está escrito na palavra. Deus quer tirar você desse deserto e honrar você. Oh, meus queridos, e é uma coisa mais linda mais do que a outra, mais poderosa, mais tremenda. 2 Crônicas 20:22, diz a palavra de Deus claramente: Josafá, Israel cercado por vários inimigos, batalha, guerra, luta, levantes, cercado por inimigos. E aí, você está cercado, está na batalha, está na luta? Deus quer saber qual é o seu comportamento. Depois que Josafá viu que estava todo mundo cercado, leia lá. Aí diz a palavra que quando o povo começou a adorar, glorificar, exaltar ao Senhor no meio da batalha, aí diz a Bíblia, Deus se pôs em emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, todos aqueles povos inimigos, e os derrotou. É isso que Deus quer que você faça. Não se intimide, não se ache fraco, não se ache incapaz. Não, adore, glorifique, exalte, se jogue na presença de Deus. E observe que em relação a essas promessas de Israel, começou com um homem de 75 anos de idade. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te enviar. Deus nem disse o local exato no momento. Apenas sai, vai, obedece, serve, ora, adora, glorifica. É isso que Deus tem nos mandado fazer. A promessa para um homem de 75 anos de idade. E essa promessa veio se cumprir. Porque esse homem obedeceu a Deus. Deus fez uma prova de fogo com Abraão. Me entrega o teu único filho. E Abraão não relutou, foi lá para oferecer. E no momento certo, olha a prova, olha a realidade de tudo. Não, Abraão, não sacrifica o teu filho, porque eu sei que agora você teme a Deus. A partir de hoje você será o pai da fé. Oh, meu amado, obedeça, sirva, adora, faça o seu melhor para Deus, que Deus te abençoará muito.
E o pior de tudo é que a maioria das pessoas não fazem o mínimo para agradar ao Senhor. Não fazem. Você já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Já buscou a face do Senhor nesse dia? Você tem prazer de adorá-lo quando vai para a casa do Senhor? Você tem prazer de ir para a casa do Senhor? Ou qualquer motivo, qualquer coisa faz você quebrar esse propósito de estar na casa do Senhor? Não. Aí quer que Deus faça isso, aquilo. Como? Se você não faz nada para tocar o coração de Deus, você não faz nada daquilo que agrada ao Senhor. E nós mostramos alguns exemplos que todas as pessoas da Bíblia fizeram algo que Deus se agradou e por isso Deus os abençoou. Como você quer entrar na terra prometida? Tem que tocar o coração de Deus. Tem que Deus sentir o teu coração pulsar no coração dele. Eita, que coisa tremenda. Orar não é uma obrigação, é um dever. O buscar é uma necessidade de todo cristão. E como eu falava de Ana se confessou, pediu perdão pelos seus pecados, se jogou na presença de Deus, tocou ao coração de Deus, fez uma oração que agradou a Deus. E Deus não deu apenas um filho, Deus deu um filho, um sacerdote, um profeta, um juiz e um rei. Foi o único homem que teve todas essas qualificações na Bíblia. Então Deus está dizendo, é nesse meio dessas adversidades que você vai buscar ao Senhor. Houve um levante contra a nossa família. Nós oramos, clamamos e Deus nos deu a vitória. Não é momento de se intimidar, não é momento de se achar coitadinho, fraquinho, pobrezinho, esquecido, abandonado. É momento de se jogar na presença do Senhor, meu amado. Adore a Deus como nunca, ore como nunca. Se renda na presença do Senhor, porque tem uma coisa que Deus nunca vai rejeitar. É um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz, ele não vai desprezar. Ele quer trazer milagres para você.